Bem, boa noite a todos. É um prazer anunciar o nosso convidado de hoje, o convite à física, que vai falar de Aristóteles a Foucault, os filósofos naturais e as ciências da Terra, que é o professor Elcio Dalla. Ele é professor titular aqui do Departamento de Física e Matemática, atualmente é o chefe do Departamento de Física e Matemática. É um dos expoentes aqui da física teórica, não só no Instituto de Física, mas no Brasil, né? Então é um grande prazer para nós tê-lo aqui falando hoje sobre física, essas experiências que deram tanto avanço para a ciência que a gente estuda aqui no nosso Instituto. Senhor Elcio, por favor. Muito obrigado. Eu agradeço pelas palavras e agradeço pelo convite para estar aqui. Eu vou falar de uma fase da ciência, é uma fase muito interessante, é uma fase romântica, é uma fase muito diferente da que nós temos hoje, porque, obviamente, nós estamos falando de ciências naturais. Ciências naturais são ciências experimentais e observacionais. Então, nós precisamos formular teorias e testá-las. Hoje se faz isso de uma diferença de técnicas para tudo, né? Mas milhares de anos atrás, né? Na verdade 2.000, 2.500 anos atrás, essas técnicas simplesmente não existiam. E nós precisávamos, né? As pessoas naquela época precisavam de muita imaginação para descobrir coisas sobre o universo. E essa fase de muita imaginação é que eu vou tentar descrever aqui, né? Como é que a ciência começou? No começo não era ciência. O homem simplesmente olhou para os céus e, de fato, eu costumo dizer que desde que o homem se tornou homem consciente, ele olhou para os céus e se maravilhou, né? Perguntou sobre chuva, sobre sol, olhou seus mortos, teve uma identidade própria, olhou para os céus e perguntou o que significava aquela sua identidade em termos das suas origens e do seu futuro. É claro que, olhando para os céus, ele tinha duas vertentes. Tinha uma vertente prática e tinha uma vertente que na época não era teórica, né? Era mística. A vertente prática é muito clara e, de fato, vai fazer um papel importante aqui no que eu chamo de observação. Quais são as observações? Essa vertente prática, no início, era bastante prática, era a marcação do tempo. A marcação do tempo é, obviamente, importante, muito mais do que hoje. Hoje a gente tem o relógio ali marcando o tempo, mas nós estamos numa dimensão diferente. Nós, basicamente, não olhamos mais para o correr do tempo como um todo. O correr do tempo como um todo, ele marca a nossa vida, marca o nosso o ano do nosso curso, mas não marca o que nós vamos comer, né? Para eles marcava exatamente as colheitas, as previsões de fenômenos. Agora eu tenho que plantar, o sol virá cada vez mais forte, vai fazer crescer as minhas plantas e eu vou poder colher, eu tenho que guardar para o inverno. Então essa era a dimensão prática da marcação do tempo e para isso eles olharam para os céus. E a vertente mística, que dava uma visão universal, uma compreensão do mundo, da sua origem, e isso se transfigurava numa religiosidade. O que era a Terra para as pessoas? A Terra era plana. A cosmologia babilônica, ela se baseava sobre santuários, a Terra era plana e cercada por um oceano. Só isso. Os mitos eram fonte de inspiração. Os mitos são bastante interessantes. Eles começaram a dar para a gente a ideia de mundo. Entre os gregos, o caos se juntou à noite e teve filhos, que foram a escuridão, Érico, que se casou com a noite e gerou a luz no dia. O dia e seu filho Eros criaram pontos de Gaia, na área terra, e geraram conjuntamente o céu Urano.
A Terra e o céu, Gaia e Urano, geraram 12 titãs, entre eles Cronos, o tempo, e Rhea, 3 ciclopes e 3 gigantes. Gaia estava farta do apetite sexual de Urano e pediu ajuda aos filhos. Cronos castrou Urano, amaldiçoou o filho e jogou, castrou e jogou os restos ao mar. Então, dos testículos de Urano nasceu Afrodite e do seu sangue as Eguinhas, que eram as entidades que vingavam alguns maus atos dos homens. Cronos foi amaldiçoado, a mesma coisa iria acontecer para ele, com relação aos filhos dele. Ele se casou com Rhea e ele cobriu seus filhos. Então, é claro que Cronos, o tempo, é aquele que cria para devorar, né? Que é uma interpretação do tempo. Né? Zeus foi salvo por Rhea, Rhea deu uma pedra para Cronos comer, ele foi criado no Monte Ida, retornou, exilou Cronos, retirou os irmãos do interior dele e abriu a época dos deuses olímpicos. Né? Gerou filhos e filhas, deuses imortais, que são histórias assim, detalhes que mostram uma parte do psiquismo humano e uma parte do que a gente pensava, as pessoas pensavam sobre o que era a natureza dos céus naquela época. Uma natureza que continuou nos tempos através da arte, a criação do universo, a criação do sol, a criação do homem. Né? A criação do homem tem sempre papel central dentro dos mitos, como nos mitos, por exemplo, de Prometeus, que trouxe fogo, que cumpriu a ideia dos primórdios da civilização, e nas religiões monoteístas, onde houve a criação divina, com o homem sendo formado e quando ele foi formado, ele formou também a cultura humana, né? E a gente chega no mito do saber, da tentação, do inconsciente e do herói. Né? O herói é aquele que é consciente, que vai matar o dragão, que tem aqui uma correntinha que está ligada ao princípio feminino, desculpem as moças, mas ele consegue matar, então é o princípio do saber. Né? Então essas formas são as primeiras formas de conhecimento sobre o mundo. Mas a gente quer um pouco mais do que isso. Né? Na verdade, a gente quer bastante mais do que isso. Nós queremos saber uma visão do mundo que seja científica. Até aí não era uma visão científica, era a visão primordial do homem. Então, a primeira visão que nós podemos ter da nossa natureza que nos envolve, né? Daquilo que nos envolve. É o formato da Terra. Então, isso aqui passa a ser a primeira coisa que nós queremos compreender. Né? E, de fato, essa é uma das vertentes também do conhecimento. Tem outras vertentes que, quando eu falo isso aqui, né, eu também quero saber de propriedades de materiais, etc. Tem uma longa história e que eu não vou contar aqui, mas o intuito é falar do nosso entorno como mundo cosmológico. Né? E a primeira ideia do mundo cosmológico, antes de eu olhar para cima, é eu olhar para esse gigante sobre o qual nós estamos, que certamente não é um Atlas, que é um dos titãs, né, que está segurando lá embaixo. Né? Bom, os primeiros conhecimentos sobre a Terra redonda veio, na verdade, de antigos gregos. Né? Mesmo em Homero, há menções de dias muito longos e noites muito curtas, né? Ou ao contrário, né? Uma ideia de verão e inverno bem já perto do hemisfério norte. Né? E também, segundo Heródoto, os fenícios, quando eles, segundo Heródoto, eles circunnavegaram a África. E aí eles viram o sol à direita ao irem para o poente, né? Para o oeste. O que significa uma mudança na orientação aqui na Terra do local do Sol. Então, não podemos mais ver Apolo correndo com a sua carruagem, né? Mas Apolo correndo com a sua carruagem, ele não podia estar saindo da Terra e voltando, mas ele tinha que estar de um lado ou no outro, o que significa que a Terra tinha algo de redondo. Uma ideia que provavelmente se configurou melhor no século V a.C.,
Cristo com Pitágoras. Pitágoras tinha a primeira teoria de Terra redonda, que ainda não era a melhor dela. Né? Como é que as pessoas naquela época viam o movimento do Sol? Né? Os movimentos do Sol foram muito importantes. Né? Que as primeiras pessoas que olharam para os movimentos do Sol são aquelas que tinham as vertentes práticas. Aí nós começamos com a nossa descrição natural através da observação. O Sol, ele, ao contrário do que a gente pensa hoje, que a gente já não olha mais para cima, né? O Sol não faz sempre o mesmo caminho. Né? Ele faz um caminho complicado lá nos céus. Né? E isso a gente vê através de uma coisa que se chama gnomo, é uma vara. Né? Eu coloco uma vara aqui e olho para o caminho que a ponta da sombra da vara faz, não só durante o dia, quando eu marco as horas do dia, mas durante o ano. Esse ponto, esse caminho do Sol, ele vai mudando. Por quê? Porque o Sol, ele vai mais, aqui no hemisfério sul, vai mais para o norte e fica a uma altura máxima. Né? Então, no equinócio de verão, o Sol passa ao meio-dia a pino. Né? Equinócio de verão aqui no hemisfério sul, ele equivale ao dia mais ou menos de aproximadamente 21 de dezembro. Né? Então, nesse dia, o Sol está a pino e em outras épocas ele vai mais para o norte. Então, esse caminho aqui, digamos, quando o Sol está mais ao norte possível, ele é o caminho do Sol aproximadamente no dia 21 de junho de todo ano. Né? Então, nós temos aqui como o mundo era visto antigamente. Claro que a Grécia estava no hemisfério norte, né? Então eles viviam assim, mas enfim, eu trasladei aqui para o hemisfério sul, o solstício de inverno, o equinócio, o solstício de verão, e aqui as sombras, nesse caminho aqui, que aponta para o sul, eu tenho as sombras do meio-dia, e as sombras da alvorada e do alvorada está do lado. Desculpa, mas essas figuras ainda têm alguns erros que eu não corrigi. Tem algumas coisas que estão trocadas. Tem uma outra figura que está trocada, né? A alvorada está aqui, as sombras da alvorada estão trocadas. Né? Então vocês me desculpem que tem ainda algumas coisas a corrigir. Né? Mas enfim, esses são os movimentos do Sol no céu. Eu ainda posso caracterizar o meu tempo pelos movimentos da Lua. Em princípio, eles são mais simples, né? Mas não são. De fato, eles são mais complicados. Né? Mais simples na medida em que a Lua tem as suas fases, ela tem um período de aproximadamente 28 dias, e eu posso dividir esse período em 4 épocas, e daí eu tenho naturalmente o meu conceito de semana. Mas, de fato, a Lua é bem mais complexa. Ela jamais foi entendida muito bem até Newton. Antes de Newton, pouca gente se aventurava a olhar para esses movimentos, porque eles não são tão exatos como os movimentos do céu como um todo, conforme eu vou explicar daqui a pouquinho. Né? Apesar de alguns eclipses lunares e solares, eles foram previstos mesmo por Thales, muito tempo atrás. Né? Vamos olhar o céu em tempos antigos. E para olhar para os céus, né, eu preciso olhar para as estrelas. De fato, hoje nós sabemos por quê. Porque o movimento mais simples, que é o movimento de rotação da Terra, ele nos dá a aparência de um movimento de rotação de todo o céu em torno de nós. Né? Então, se nós nos colocarmos sentados na Terra, é claro, a gente sabe que a Terra está girando, né? É como, então a Terra está girando de oeste para leste, é como se o céu como um todo estivesse girando de leste para oeste. Né? E aí eu preciso caracterizar os céus, e é assim que eu caracterizo. Né? Na antiguidade você faz um desenho, então tem a Virgem aqui, que foi de fato caracterizado por um grupo de estrelas que as pessoas imaginavam ali
uma boa imaginação, né, imaginava uma figura, por exemplo, da Virgem. Então, numa época do ano, eu tenho aquela figura na direção do Sol. Né? E assim eu fazia as minhas medidas de tempo. Né? Então, para medir o tempo, o movimento das estrelas é o movimento mais perfeito possível. Né? O movimento do Sol, ele já tem diferenças. Tem diferenças que nós entendemos hoje. O movimento da Terra não é um círculo perfeito em torno do Sol. Né? Então, essas coisas, esses movimentos, eles têm que ter, os movimentos próximos tinham que ser corrigidos. Enquanto que o movimento da Terra em relação a todo o universo tem esse movimento simples de rotação, pequenas correções, mas é um movimento muito mais simples para tempos, especialmente para tempos curtos. Né? As estrelas são um movimento diário, período é de 23 horas e 56 minutos. Os 4 minutos eles são importantes, né? Porque o Sol, enfim, se a gente considerar a Terra parada, o Sol dá uma volta em torno da Terra, mas correspondendo ao movimento de rotação da Terra em torno do Sol, é como se o Sol se atrasasse um pouquinho, 1 sobre 365 do seu movimento. Quer dizer, digamos que a Terra tivesse parada e se movimentasse simplesmente sem rotação em torno do Sol, ainda assim o ano teria 24 horas. Essas 24 horas é que eu tenho que descontar do total da esfera celeste. Né? Isso tudo os antigos sabiam, né? Os gregos já sabiam disso aí. Tá? Então, as medidas de tempo, se eu olhar para o hemisfério norte, elas são vistas com esse movimento das estrelas. Né? Na verdade, deixa eu ver se isso, né? Esse aqui, em leste, eu via as estrelas nascerem. Se eu olhasse para o sul, eu diria isso aqui. E se eu olhasse para o norte, né? Se eu olhasse para o norte, do hemisfério norte, eu tenho uma estrela aqui parada, que é a estrela do norte. Então, o meu céu fica bastante óbvio. Né? O que é um planeta? Um planeta vem do grego errante. Você olha para os céus e vê alguma coisa que tem um movimento que não é típico dos outros movimentos. Né? Se eu olho para o Sol, o Sol na esfera celeste, eu estou girando em torno do Sol, então cada vez ele vai estar apontando para uma direção na esfera celeste. O Sol, ele descreve sobre a esfera celeste uma curva que a gente chama de eclipse. O Sol, de fato, era chamado também de planeta. De uma maneira geral, os planetas têm esse movimento, eles estão cada vez em um lugar na esfera celeste. Né? Na verdade, eles fazem, esse é um exemplo do planeta de fato, de Marte, em várias épocas, ele vai, volta e vai de novo. Isso seria chamado errante. Né? Então, essa é a linha por onde passa o Sol. Os planetas estão sempre em volta dessa linha, da eclíptica, mas fazem uma curva um pouquinho mais complicada. E essas curvas elas não eram conhecidas. Enquanto que o mapa estelar, então, era uma imensa esfera. Na verdade, depois eles fizeram duas esferas, que falar depois, né? E você coloca as estrelas lá na ponta, eles giram em torno de você, e os planetas eles fazem uma órbita mais ou menos em torno da eclíptica. A gente entende isso. Né? Essa é a observação. Né? Essas são as observações que, de fato, chegaram aos gregos. Eles tinham que interpretar e fazer uma teoria sobre isso. Né? Então, esse é o mapa estelar visto por um observador 45 graus de latitude norte. Né? Tipicamente, um europeu da época dos gregos antigos, né? A esfera celeste. Então, era algo assim, que girava em torno da Terra. Eu tinha um local que, nesse giro, correspondia ao equador celeste, então estava tudo girando em torno de mim, né?
eu tenho uma linha que é perpendicular aos 45 graus, que era a linha do solstício de inverno. Ali está a Terra, tá? E o Sol, ele percorre um certo caminho nessa esfera celeste. Então, se você observa daqui, cada vez o Sol está numa posição diferente na esfera celeste, onde habitam as tais estrelas fixas. Quem são as estrelas fixas? São as estrelas fixas. Eles vão olhar para lá, junto um pinho e fixavam. Então, o céu tinha, conforme a figura anterior, tinha um mapa com todas as figuras mitológicas, né? O Sol fazia esse percurso. Né? Então, para o observador do hemisfério norte, isto aqui, que correspondia à linha do solstício de verão para nós, o solstício de inverno para o hemisfério norte, o Sol estava mais distante possível do hemisfério norte. Aqui, então, correspondia ao solstício nosso de inverno, portanto, a aproximadamente 21 de junho hoje. Né? Nem sei que é essa data. E agora eu preciso de medidas de distância. Se eu quero fazer hoje eu diria uma física experimental, naquela época uma ciência da Terra, que deve ser alguma coisa de experimental, eu teria que saber alguma medida desse universo. Quem é esse universo? Para onde ele não só para onde ele vai, para onde ele está, isso na verdade na época não era possível responder, mas pelo menos uma geografia do universo que não fosse só umas estrelinhas ali no céu. A primeira medida foi a medida de Eratóstenes. Eratóstenes fez uma medida muito simples. Né? Ele pegou 2 pontos da Terra, 2 pontos distantes 5.000 estádios um do outro. Esse estádio ele não é muito conhecido hoje, mas o que se pensa é que essas medidas sejam corretas da ordem de 5%. Né? Ele, segundo cálculos históricos, que não nos interessam. Né? Então ele foi numa cidade e outra, uma era Siena, outra era Alexandria. Ele sabia que elas estavam aproximadamente entre norte e sul, e ele olhou para a sombra do gnomo nessas 2 direções. Tá? Então, de fato, ele viu o Sol a pino, em Alexandria, e viu o ângulo da sombra em Siena. Então, com esses 2 ângulos, ele sabia qual era o ângulo visto do centro da Terra, então já no modelo onde a Terra era redonda, ele sabia este ângulo aqui, entre essas 2 localidades, e ele pediu para alguém, né, para o bolsista dele, para ele caminhar entre um lugar e outro e medir a distância. Ele mediu pelos 5 estádios, e aí ele achou aproximadamente a medida do diâmetro da circunferência da Terra, né? Que é 250.000 estádios. Claro que isso não representa nada hoje, né? Mas segundo alguns historiadores, esse é o resultado correto de 5%. Né? A gente sabe que a Terra tem 6.400 quilômetros de raio aproximadamente. Bom, essa é a primeira medida física de universo. É um universo muito simples, é um universo nosso aqui, do nosso entorno. Mas é uma medida muito importante. Isso dá uma ideia de qual é o tamanho desse entorno no qual vivemos. Se eu quiser sair da Terra, eu tenho que ir ou saber qual a distância à Lua ou ao Sol. Isso já é um pouquinho mais complicado. Na verdade, é muito mais complicado. É muito mais complicado porque a gente sabe hoje que as distâncias são realmente muito maiores. E existe um procedimento devido a Aristarco que propiciou a gente saber isso aí. Um erro. Na verdade, a distância Terra-Sol ela foi vista com um erro do valor de pelo menos 20, mas a distância Terra-Lua saiu razoavelmente exata. Se nós voltarmos no tempo, de fato,
a gente poderia ter feito melhor, que é o seguinte: olhar para a paralaxe, para os diferentes ângulos de observação da Lua. Isso teria sido possível se tomasse por base, por exemplo, duas localidades, por exemplo, na Europa, né? Como ele fez para achar, como Eratóstenes fez para achar o raio da Terra. Essa ideia não ocorreu a nenhum desses antigos filósofos naturais. Mas Aristarco teve uma ideia interessante e realmente para a época foi muito boa. Né? É uma série de fatos. Né? Então, ele olha para Terra, Lua e Sol, né? E faz uma comparação. Né? Que é essa comparação? O ângulo aproximado em que o ângulo aparente em que você olha esses objetos. O ângulo aparente em que você olha o Sol é de aproximadamente meio grau, e ele é aproximadamente o ângulo com o qual você observa a Lua. Né? Então daí você já tem uma maneira de relacionar. Né? Você tem que o diâmetro do Sol dividido pela distância Terra-Sol é igual ao diâmetro da Lua dividido pela distância Terra-Lua. Isso a gente já sabe, e de fato sabe até quanto é. Né? Isso aí é aproximadamente a tangente de meio grau. Né? Então isso é trigonometria simples que eles conheciam. Mas eles precisavam de mais coisas. Né? Um dos pontos realmente muito complicados de se medir era uma comparação independente das observações da Terra e do Sol. E Aristarco teve uma ideia que, na verdade, era uma ideia boa, mas que, do ponto de vista experimental, ele não é tão bom assim, porque é onde esteve a maior parte dos erros associados a essa medida aqui, que eu vou mostrar detalhadamente. Que é o seguinte: vamos observar a Lua e o Sol quando a Lua estiver na posição de meia-lua. Se ela estiver na posição de meia-lua, né, que ela é exatamente no metade, se eu souber este ângulo aqui, eu sei uma relação direta entre a distância Lua-Sol, ou a distância Terra-Sol, e a distância Terra-Lua. Essa medida é o procedimento mais complicado. Por quê? Porque isso aqui, como essa distância é muito maior do que essa, isso aqui é praticamente 90 graus. Ele, na verdade, fez uma estimativa mínima, dava 89 graus. Eu vou colocar um número aqui, 89 graus e meio. Assim, né? E aí esteve a maior fonte de erros que ele fez. Tá? Ele precisava de uma terceira maneira para saber todas essas distâncias. E ele teve uma maneira bastante imaginativa de fazer, que é observar um eclipse lunar. No eclipse lunar, a Lua passaria por trás. Tá? E ele observou o seguinte: bom, vamos ver quanto tempo a Lua demora para passar sobre o cone da Terra. Você vai ver, olha isso, você vai verificar que pelo tempo que a Lua leva para passar por aqui, esse cone nessa posição, ele tem uma largura aqui de 2 vezes o diâmetro da Lua. Ela começa a entrar, leva um tempo T para entrar, leva outro tempo T para encostar na outra ponta e um tempo T para sair. Então isso nos dá uma distância aqui de 2 vezes o diâmetro da Lua. Bom, esse 19 é o que ele achou na observação anterior. Ele levou em conta que o diâmetro do Sol é 19 vezes o diâmetro da Lua através dessa observação aqui. Na verdade, esse é o valor errado. Esse valor dá 400 na realidade. Tá? Que, apesar da diferença numérica, nós vamos ver que para a distância Terra-Lua isso não importa. E eu coloquei aqui as duas medidas, uma que é a medida do próprio Aristarco, né? 87 graus, 89,5, 89,50
50 minutos, é o valor correto que nós temos hoje para a distância meia-lua. O 87 graus é o que ele estimou. Tá? Então ele fez todas as regras de 3, que estão aqui, uma vez com 19, outra vez com 400, e ele achou os seguintes valores. Né? Para ele, o diâmetro da Lua é aproximadamente um pouquinho mais que um terço do diâmetro da Terra. O valor correto é esse aqui, exatamente um terço, com aquele valor correto. Né? E o raio do Sol também fez um número muito grande, isso fosse 6 vezes o valor da Terra, e o que nós temos é um fator de 130. Né? Então, para a distância Terra-Lua, assim como para o raio da Lua, nós obtemos um valor aproximadamente correto, mesmo com observações muito simples. De fato, o tamanho da Lua ele foi importante mesmo depois para Newton, para ele verificar as suas leis de movimento. Então, esse valor é um valor importante que ficou. Não da distância Terra-Sol. Para as distâncias astronômicas, de fato, nós temos uma quantidade muito grande de erros. Tá? Mas vamos continuar. Né? Vamos continuar e vamos ver como eu interpreto as outras observações. Os planetas. Né? Os planetas, eles, se observam os planetas, eles têm esse movimento errante. O nome deles é de um movimento errante. Como é que os antigos interpretaram isso? Então, aí eles começaram a fazer teorias. Né? E a teoria dos antigos para interpretar esse movimento é uma teoria muito simples. Né? Bom, veja, o planeta, ele não está se movendo, ele não está fixo na esfera celeste, mas ele está fixo numa esfera cujo centro está na esfera celeste. Então, ele se movimenta em torno daquele centro. Bom, isso para nós hoje é óbvio, né? Se eu olho o movimento dos planetas em torno de nós, na verdade, eles têm um movimento composto, que é o deles em torno do Sol e o centro, que é o Sol, em torno de nós. Né? Então, nós diríamos, bom, nada mais óbvio do que isso. Só que eles estavam supondo uma teoria geocêntrica, a Terra como fixa no centro do universo. É daí que nós vamos puxar um gancho depois para o final do seminário, para Foucault. Né? Eles foram complicando essas suas teorias de epiciclos e diferentes, não percebendo que haveria uma interpretação mais simples para esses objetos. Agora, como é que nós chegamos nessas observações mais simples? Por um fato singular, que é também uma observação, que é uma observação prática importante, que são os calendários. Como eu havia dito no início, o calendário era muito, muito importante, de fato, de um ponto de vista mais fundamental, mais importante para os antigos do que hoje para nós, porque nós temos geladeira, né? E para eles não, né? O calendário era uma questão fundamental. Né? Primeiro havia calendários lunares, que não diziam nada sobre estações do ano, precisavam de um calendário anual, né? Definido basicamente pelo equinócio e pelo solstício. Os primeiros a definirem um calendário foram os babilônios, eles definiram uns 360 dias. Depois os egípcios adicionaram 5 dias, que eles sabiam um pouquinho melhor, eles controlavam as cheias do Nilo, então eles tinham uma base física um pouquinho melhor. E aí, o grande Júlio, né, Júlio César, que não era bobo, de fato, qualquer coisa menos bobo, ele percebeu que, na verdade não, ele percebeu, mas com a ajuda dos astrônomos egípcios, ele pôde mudar o calendário. O calendário romano era um calendário muito complicado, tinha 9 meses e 3 meses de interregno, era uma coisa bastante confusa. E ele aproveitou não só o calendário antigo dos egípcios, mas adicionou esse um dia a cada 4 anos, portanto o calendário bissexto, e ele formou aquilo que se chama
o calendário juliano, né? Que ficou em voga por muito tempo, 1500 anos de fato. Né? Isso, por enquanto, para nós não tem nada, né? Simplesmente uma medida de tempo. Né? Quando que começa a ser importante o calendário? De uma outra maneira, tá? De uma maneira não tão prática, porque o calendário juliano, no sentido prático, ele era muito bom. Né? Então a gente tinha as estações do ano, só que o solstício e o equinócio iam se movendo, iam se movendo de uma maneira ruim para quem olhasse para uma coisa que era a definição da data da Páscoa. A data da Páscoa, ela é muito bem definida pela Bíblia. Né? A Páscoa, ela corresponde ao primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera do hemisfério norte. É uma data definida. Só que é uma data que dependia de dois calendários, o calendário lunar e de um calendário anual. Dependia da data do equinócio de primavera e da primeira lua cheia. Por isso que é móvel, né? Até hoje é assim. Né? Só que essa data da Páscoa, ela começou a se... estava atrasada, deixa eu ver. Ela começou a se atrasar. Né? A data da Páscoa foi cada vez mais para frente. Agora, ninguém queria que a data da Páscoa se atrasasse tanto de modo que chegasse no Natal, né? Porque são duas datas distintas. Né? Você não pode ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Então, isso era um problema durante um pouquinho depois da Idade Média. Né? Isso foi por volta dos 1500 e alguma coisa. Né? E o Copérnico resolveu olhar para o assunto, então ele tinha dados muito finos. Né? De fato, os dados deixados, o céu deixado pelos árabes depois do Ptolomeu, né? Não falei só de Ptolomeu, né? Que fez observações do céu, dos epiciclos, etc. E os árabes faziam observações muito finas, com precisão de 8 minutos de ar. Tá? Ele pegou aqueles dados e refez o universo. Ele fez uma hipótese heliocêntrica. Ele disse que essa hipótese era simplesmente uma hipótese de trabalhos, mas que não significava nada. Né? E ele conseguiu refazer o calendário. Né? Então ele formou o calendário gregoriano, que foi de fato implementado depois da morte dele. A morte dele se deu em 1543, e o calendário foi promulgado pelo Papa Gregório. Então não é o calendário copernicano, fraude, e passou a ser chamado de calendário gregoriano. Então o Papa Gregório, ele promulgou uma bula que dizia que ao dia 4 de outubro seguia-se dia 15, então um corte de 11 dias, né? E os anos bissextos, múltiplos de 100, mas não de 400, foram eliminados. Né? Então 1996, 2000 não foi. É o que vigora até hoje. Né? Esse calendário vai vigorar por centenas de milhares de anos. Eu não me lembro mais quanto, mas é bastante perfeito esse calendário. Aqui eu tenho uma outra figura que eu coloquei um erradinho, senão não está tão errado, tá? É só que na minha figura, que eu também não pude refazer, se tivesse um chance de fazer, o Sol está aqui ele parece à esquerda, está no lugar à esquerda da elipse, mas ele está um pouquinho à direita, mas é mais ou menos isso aí, tá? Só que novamente esse erro, que define aqui o movimento da Terra e do Sol. É assim que nós entendemos esse universo hoje. Né? E é por causa dessa elipse, né? Desse movimento elíptico, que vários desses movimentos vão se compondo e vão introduzindo erros. E é por isso que os calendários eles vão mudando pouco a pouco. Bom, como é que a gente vê isso aí? Isso aí, na verdade, é a visão de hoje. Né? Mas como é que nós chegamos a isso aí? Né? O primeiro observador que foi
trouxe grandes novidades nessa direção foi o dinamarquês, Tycho Brahe. Tycho Brahe era um dinamarquês que viveu no metade do século XVI até o século XVII. Ele ganhou do rei dinamarquês uma ilha, a ilha de Fyn. Hoje essa ilha fica entre a atual Dinamarca e a atual Suécia. E ali ele montou um observatório. Ele se deitava aí nas noites, nas pedras frias, e fazia observações muito, muito detalhadas. Ele chegou a fazer observações detalhadas em menos de 4 minutos de viagem. Era algo muito, muito impressionante. E ele fez algumas tabelas de posições de objetos e principalmente de posições dos planetas. Ele fez observações muito, muito detalhadas do planeta Marte. No planeta Marte, ele colocou as questões como quase perfeitas. Tá? Então, ele melhorou essas observações e fez as observações especialmente de Marte. Tá? Tycho Brahe, ele se mudou para Praga, onde ele encontrou uma outra pessoa, Johannes Kepler. Kepler era uma pessoa assim, com vários problemas. A Alemanha tinha problemas com a guerra entre católicos e protestantes. A mãe dele foi perseguida por uns grupos de bruxaria. Ele fugiu para Praga e ele tinha algumas ideias do universo. Uma das ideias do universo dele é que a matemática era o arquétipo da beleza do mundo. E assim ele gostaria de descrever as leis do universo através de uma matemática simples. E ele gostaria de descrever, de fato, as leis de movimento dos planetas através de movimentos tão simples quanto os círculos. Mas ele sabia que isso não era possível. Né? Então ele precisava de observações muito finas para corroborar a teoria dele. Tá? Aliás, quem se interessar por um aspecto fascinante dessa história, deve ler um livro escrito a duas mãos, duas partes diferentes. E os autores são nada mais nada menos que Carl Jung e Wolfgang Pauli. Pauli foi físico de partículas, que trabalhava, muito importante. Carl Jung, que todos conhecem, foi um psiquiatra suíço, que provavelmente cuidava do Pauli. E eles escreveram um livro sobre o pensamento, sobre os funcionamentos da mente, e Pauli escreveu exatamente sobre Kepler e como ele via essas ideias de mundo e como ele comparou os arquétipos de Jung ao arquétipo previsto por Pauli, que era da matemática com beleza do mundo. Tá? Bom, só são parênteses. Né? O que Kepler fez foi tomar as medidas de Tycho Brahe. Aliás, tem outras histórias interessantes que eu não sei são verdadeiras, mas o que dizem é que Tycho Brahe era muito ciumento das suas notas e que Kepler teria envenenado Tycho Brahe para roubar as notas. Mas aí eu já não sei, né? Alguém que trabalha aí com... O nome do livro. Hein? O nome do livro. Tem um livro. Tem o nome do livro? Tem o quê? O nome do livro. Eu acho que a estrutura da mente humana é alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas é o único livro que tem esses dois autores. Que é metade escrito por um e metade escrito por outro. Bom, o Kepler tomou os seus dados de Tycho Brahe, essas ideias de beleza, e formulou 3 leis. A primeira lei ele formulou através do estudo da órbita de Marte. Ele fez aquilo que se chama hoje uma fenomenologia. Ele olhou detalhadamente os números e foi achar alguma figura geométrica onde aqueles números cabiam.
e achou ruínas. Aí ele olhou para as áreas varridas pelo planeta Marte em torno do Sol e viu que elas são varridas de modo constante. Depois ele queria uma lei que fosse uma lei mais universal e que desse a ideia de algum ser dentro daquele mundo que estivesse regendo tudo aquilo. Isso seria o Sol. E ele interpretou isso como olhando para os vários planetas e achando uma relação entre o quadrado do período e o ponto do raio da revolução. As 3 leis de Kepler. Bom, a história daí por diante é uma história que é até mais conhecida de todos nós aqui. Né? Então, aparentemente acabou aqui, né, a história das leis de Kepler. Obviamente não. Né? Essas leis, de fato, eram muito controversas, elas colocavam o Sol como centro do mundo. Né? Galileu formulou algumas leis que, de fato, começou a formular a mecânica através de uma lei da inércia, através de uma lei de transformação entre observadores diferentes, que é a transformação de Galileu, e através do fato da aceleração da gravidade ser a mesma para todos os corpos. Que aparentemente não tem, só aparentemente, nesse momento, parece não ter nada a ver com aquilo que veio antes. Né? Mas no ano da morte de Galileu, nasce Isaac Newton. Né? Ele introduz os conceitos de força e massa. Ele escreve uma lei do movimento, da proporcionalidade entre força e aceleração. Ele caracteriza essa força como uma força central. Né? E fala da maneira como ele caracterizou a força postulou a força da gravitação. Como ele caracterizou essa força? Através com acordo com a lei da inércia e da lei de ação e reação. Mas ele precisava postular uma lei de gravitação. Bom, essa lei de gravitação, ele na verdade olhou, se a gente olha para os princípios, né, ele primeiramente olhou a lei das áreas e verificou que a lei das áreas ela só pode ser compatível com uma força que fosse central. Né? A força estava diretamente apontada para o centro de forças que era o Sol. Né? Ele podia então deduzir em parte as leis de Kepler. Faltava uma, que é o fato do planeta formar uma órbita elíptica. Mas foi mais complicado, ele levou vários anos e ele conseguiu descobrir, até aparentemente sugestões, inclusive de Hooke, quem não gostava, que essa lei só podia ser ou inverso do quadrado de distância ou proporcional à distância. Como você elaborar? Bom, proporcional à distância dele descartou e nós temos a lei da gravitação universal. Newton foi muito inteligente. Tá? Ele foi muito inteligente em vários aspectos, alguns a gente conhece, outros não tanto, por exemplo, pelo fato de que ele foi ministro das finanças. E todo mundo hoje sabe que as moedas são servilhadas. Né? Ninguém fez isso aí. Foi Newton. Por quê? Porque antigamente, se pega uma moeda antiga, tinha o Júlio César, né? O Júlio César tem uma cara cortada pela metade, porque as moedas eram de ouro. Então as pessoas espertas pegavam a moeda, descascavam um pouquinho, o ouro anolinho, né? Iam guardando aquele restinho e passavam o resto da moeda para frente. Né? Aí o Newton sabia que todo mundo fazia isso e falava assim, vou pegá-los. Então ele inventou um servilhadozinho em torno da moeda, de modo que a moeda, quando tivesse sem o servilhado, ela não valia mais. Né? Esperto também, para outras coisas. Bom, ele usou esses conceitos geométricos, a física clássica passou a ser fundamentada na geometria euclidiana, ele compreendeu, através da lei das áreas, que a força gravitacional está na direção radial. Hoje a gente compreende isso através da conservação do ponto angular, deduziu a lei do inverso quadrado da distância, que é a única a prever o movimento elíptico, tá? E compreendeu a terceira lei. A gente confirma a física clássica através das leis de Kepler. Né? Newton, ainda além disso,
ele acreditava num tempo e num espaço absolutos, né? Se refere ao tempo, isso pode dizer que era mais ou menos óbvio. E quanto ao espaço, havia o argumento do balde de água que gira. Então você pega uma corda com um balde d'água, gira esse balde, né? A gente torce a corda, né? Deixa ele girar. Quando ele gira, a gente vê que a superfície da água ela é parabólica, né? Então ele usava isso para mostrar que na verdade, dentro daquele balde havia forças fictícias, então não era um diferencial bom. Isso significava um espaço absoluto, né? Isso já foi para frente, interpretações, mas eu posso usar esse conceito de espaço absoluto para perguntar se a Terra realmente gira, né? Essa é uma pergunta que ela tem que ser respondida errado, né? Eratosthenes, ela pode ser de fato vista como uma ideia bastante simples, né? Que é um pêndulo que demora muito para se mover. Então ele tem uma inércia muito grande e ele faz um movimento. A gente coloca ele para se mover. Né? Que é a ideia do pêndulo de Foucault. O que é o pêndulo de Foucault? Né? Bom, o que é um movimento pendular? Né? Eu coloco um objeto aqui, ele começa a se mover para trás, e por causa da lei da inércia, ele tem que se mover sempre na mesma direção. Então, eu coloco, por exemplo, aqui lá é norte, né? Eu coloco esse pêndulo se mover aqui, né? Então, se a Terra estiver parada, ele vai estar se movendo nessa direção, norte-sul, norte-sul, norte-sul. Agora, o que acontece se a Terra estiver se movendo? Né? Vou pegar um caso simples, né? Suponha que esteja em cima do Polo Norte. Então a Terra está se movendo, né? Eu coloco, aí não tem norte-sul, né? Mas tem um certo movimento para o pêndulo, esse aqui, por exemplo. Né? Se ele está se movendo, ele está no movimento inercial, né? Então ele está aqui, né? E a Terra vem girando, né? A Terra vem girando, obviamente, a aparência da Terra aqui do lado, se eu colocar, vamos dizer, um filete de areia, por exemplo, um pingo d'água ali pingando do pêndulo, o que vai acontecer? Ele vai estar nessa direção, conforme o prato vai girando junto com a Terra, a direção vai mudando. Um período adicional de uma precessão de 24 horas. Se não tiver no hemisfério norte, vai ter uma precessão um pouquinho mais complicada, mas vai ser basicamente o mesmo, né? Eu tenho aqui o norte-sul, né, o norte, então eu vou mudando de direção, conforme eu vou mudando de direção, a direção do período vai mudando. Isso é uma ideia que, depois formulada, ela parece absolutamente trivial, né? Mas o que ela mostra? Quando eu faço a experiência, eu vejo que, de fato, a Terra está girando. Então, obviamente, isso é uma prova, de fato, visual do movimento da Terra, uma prova de que vale a mecânica do Newton. E o movimento de todo o universo, toda aquela imagem que nós tínhamos de um universo se movendo e girando em torno de nós, ela passa a ser reinterpretada. Não que ela tivesse, sabe, obviamente, por isso fundamental, isso é errado, né? Mas na hora em que eu reinterpreto como o movimento da Terra, todas as outras complicações, todos os epiciclos e deferentes, todo o movimento da esfera celeste, ele passa a ser absolutamente trivial sobre esse ponto de vista. Tá? Então, vários movimentos, aqueles que eu falei, outros que eu não falei, como, por exemplo, a precessão dos equinócios, né? Aqui o norte, na verdade, faz um movimento que era conhecido desde a antiguidade, um período de 28 mil anos. Tá? Ele sempre foi conhecido, mas eu não consegui explicar. Agora, com a física de Newton, eu consigo explicar todos esses movimentos, todas essas precessões, todos esses detalhes. Tá? Então, eu passo a formular um universo que é o meu universo newtoniano, que é um universo que eu tenho no presente, que é um universo de objetos baseados
em uma interação com o universo do quadrado de distância. A minha visão de mundo, ela mudou completamente. Uma visão de mundo que vai permanecer, de fato, ela vai depois ser criticada, agora eu vou dizer depois, rapidamente como é que a gente chega até a modernidade, né, só para não cortar uma história pela metade, né, mas nessa época, né, nesse dia, você vê um mundo que é o mundo clássico. A visão do mundo clássica é de um mundo com pontos interagindo através de uma lei do inverso do quadrado de distância, uma explicação basicamente perfeita daquilo que acontece no nosso entorno, ou seja, o movimento planetário, né, ao qual nós pertencemos. Por que os objetos se movem na eclíptica? Porque eles estão todos se movendo mais ou menos no mesmo plano. Todos os planetas, eles tiveram mais ou menos a mesma origem, estão se movendo todos mais ou menos na mesma direção. Eles têm uma rotação interna, isso a gente sabe hoje, né? Na época, né? Tem uma rotação interna que é mais ou menos a mesma. Tem algumas exceções, Vênus é uma exceção, e Netuno, ele está se movendo em torno do Sol, mas ele tem uma rotação com um espinho perpendicular ao Sol. É um movimento um pouco estranho. E os outros planetas também, eles se movem num plano em torno do Sol, com variações de qualquer coisa no máximo 3 graus, que é de Mercúrio, com exceção de Plutão, que tem um plano de 19 graus. Né? Então, por isso que na antiguidade, a gente conhecia Plutão, né? Na antiguidade todos estavam na eclíptica e era natural se pensar na teoria dos epiciclos. Mas hoje a explicação é absolutamente trivial em termos da mecânica de Newton. A mecânica de Newton, ela foi perfeita? Não foi, né? Há várias questões relacionadas com a mecânica de Newton. Vou usar mais 5 minutos só para chegar no final e comparar com o que nós temos hoje. Tá? Uma das questões era relacionada com o paradoxo de Olbers, que eu não vou explicar aqui em detalhe, mas a argumentação em termos de mecânica clássica é que a noite seria completamente clara, então há problemas com a mecânica de Newton que, de fato, eles acabaram sendo vistos por questões que apareceram muito mais tarde. O eletromagnetismo e, na direção da modernidade, com Einstein. Tá? Que trouxe uma relatividade especial, uma relatividade geral, e aí, de novo, mudou. Foi aí que a física de Newton, física clássica, ela caiu, né? Foi vista como errada para você descrever o universo como um todo e você vai em direção ao ponto. Né? Esta citação latina quer dizer o seguinte: poucos chegam aos astros pelo próprio esforço. Posso interpretar de várias maneiras. Né? Eu vou interpretar da maneira mais simples para nós, e é a seguinte: para a gente entender os astros, né? Não é a maneira como essa frase foi vista antes, né? Mas eu vou entender como chegar aos astros por muito labor, né? Está ligado com soluções de equações de Einstein e uma compreensão muito maior de geometria, que não é mais a geometria clássica. E aí eu posso voltar às minhas figurinhas, voltar à minha arte e dizer: olha, o mundo realmente teve uma evolução, essa evolução ela vai para algum lugar, né? E eu posso continuar fazendo ciência, né? E a maneira como esses antigos fizeram ciência é um pouco diferente da maneira como nós fazemos hoje, porque eles não tinham técnica, mas eles tinham imaginação, isso é muito importante. E mais do que isso, eles tinham um labor. Né? Não é possível fazer ciência sem um grande trabalho, né? E esses conhecimentos que eles acumularam foram absolutamente importantes. Um trabalho particular, um trabalho realmente muito importante
observação, que levou a ciência a ser um grande ponto de apoio da sociedade moderna. Eu menciono aqui que a Universidade Alemã do século XIX, ela levou o país da Idade Média à Idade Moderna pela modernidade da universidade da época, que a gente chamava de Universidade de Pesquisa. Se eu puder fazer um gancho aqui com coisas mais modernas. E hoje nós temos um novo século, um mundo novo. Hoje nós compreendemos cosmologia, início do universo, novas tecnologias, computadores, etc. Mas nós temos mais complexos. Os problemas que nós temos hoje, eles tangem outras coisas, eles não tangem mais o nosso entorno imediato, mesmo imediato em termos cosmológicos, né? Não tangem mais o movimento em torno do Sol, mas o mundo como um todo. E a gente sabe hoje que 97% do conteúdo material do mundo é desconhecido, então há muita coisa a compreender. Eu acho que essa frase ela resume tudo, que nós temos muito a compreender, e eu acho que a imaginação é sempre bem-vinda, só que de uma forma diferente, de uma forma como entendiam os antigos, de uma forma diferente de usar, felizmente, porque a gente está com algumas coisas, tem que usar a nossa cabeça de